Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. 24 de julho de 2024. Olha, 24 de 24. Estou começando aqui uma live inusitada, porque a live de hoje eu vou fazer aqui no meio do meu detox. Estou fazendo aqui um detox de ambiente. Olá, Svetinha, tudo bom, amore? Estou fazendo aqui um momento de reflexão, mas não podia deixar aqui de participar da live com vocês. Então aqui neste momento, Zelinda do meu coração, tudo bom, linda? Então nesse momento aqui estou um pouquinho, né, quebrando aqui o meu objetivo com as radiações do telemóvel, etc. Mas tá tudo ótimo, amor, tá tudo ótimo, Zetinha. Só que hoje eu estou fazendo aqui uma live acampado no meio do mato, entre cachoeiras, porque é o detox de radiações eletromagnéticas, mais ou menos, né? Porque aqui ainda tô aqui exposto à radiação do telemóvel, mas é um detox de ambientes cheios de poluição e um detox também que eu vou fazer, um jejum longo. Eu costumo falar isso para vocês, né? Que a gente fazer jejuns longos durante a nossa rotina de vida, né? Quando a gente está trabalhando, estressado, naquela rotina louca e etc., não é a melhor alternativa. A gente deve fazer momentos de descanso, né? De relaxamento e detoxificação. E nesse momento, se calhar, combina muito a gente fazer também jejuns mais longos. Então, eu estou me propondo a fazer um jejum de 2 ou 3 dias, provavelmente 72 horas, 3 dias, e são os dias que eu vou ficar acampado no meio do mato. Então depois eu passo para vocês se realmente eu cumpri o meu objetivo, que é fazer um jejum mais longo. Porque é aquilo que a gente fala, né, gente? Eu todos os dias faço na minha rotina jejuns de 16, 18, até 20, muitas vezes até de 24 horas. Mas esses intervalos de jejum, eles não são suficientes para nós alcançarmos vários benefícios que o jejum pode gerar no nosso corpo. Então, por exemplo, um reparo intestinal, né? Um reparo impressionante das nossas células intestinais e mesmo da nossa microbiota intestinal, a produção de células estaminais, né? O estímulo daquelas células pluripotenciais para você formar células novas no seu corpo, a autofagia, os mecanismos de reciclagem interna do nosso corpo, né? Aquele mecanismo foi descoberto, prêmio Nobel de 2016, Dr. Yoshinori Yoshumi, né, descobriu como a gente consegue fazer a partir dos nossos lisossomas reciclagem de proteínas do nosso corpo, né, destruir proteínas velhas, né, para formar proteínas novas. Então todos esses mecanismos a gente alcança, mas não são com jejuns de 16 horas. Né? O jejum intermitente, que na verdade é aquela restrição alimentar temporária, ele não gera esses benefícios. Gera vários benefícios, como por exemplo você ativar algumas enzimas de metabolismo do nosso corpo, como a enzima MPK, você esvaziar os seus depósitos de glicogênio, você modular a sua insulina, né? Você baixar os picos de glicose que você faz no seu corpo, aumentar a sua sensibilidade ao corpo a absorver a glicose. Tudo isso é maravilhoso no jejum de 16 horas. Agora, esses mecanismos, né, de reparação mais profunda do nosso corpo, a gente só consegue com jejuns mais longos. Então é isso que eu estou me propondo agora, fazendo 3 dias de jejum num ambiente que é muito favorável a isso, né? Então, como eu já vou ter o estresse, a hormese da restrição alimentar, eu coloco no meu corpo a natureza a meu favor. Então temos aqui um ambiente com alta concentração de oxigênio puro no ar, né? Um ambiente com alta concentração de íons negativos no ambiente, porque eu estou aqui cercado de cachoeiras, né? Estou dentro, que é acampado mesmo, no meio do mato, e isso é muito bom para a nossa saúde e combina muito com o jejum longo. Então, ao longo desses dias eu vou dando para vocês, né, como é que eu estou me sentindo. Eu estou aqui, ó, com muita água, isso eu trouxe garrafas e garrafas d'água para me hidratar bem nesse jejum. Tem aqui um pouquinho de sal integral, se eu achar que também é necessário, e tem até um suplemento com minerais, eletrólitos. Para quem não conhece, é um suplemento da Nutergia chamado Erge Base, que é um suplemento que eu gosto muito, que tem um pool de eletrolitos que de repente eu posso tomar se eu estiver sentindo, né, com mais horas de jejum alguma coisa, né? Se eu estiver sentindo mais fraco, com dor de cabeça e etc.,
eu posso estar refazendo isso. Então, olha, a Flavinha entrou aqui online, eu já tinha feito hoje, e a Flávia participou também, eu fui correr com a Flávia, com a Suzana, a gente correu na praia, né? Então já fez de manhã uma hormese, correndo na praia, em jejum, depois a gente tomou banho de água gelada no mar, etc. E aí depois eu vim agora e fiz uma segunda hormese, porque eu tomei banho de cachoeira. Então eu fui para uma cascata, tomei banho de água gelada, fiquei lá mais, eu fiz as 2 hormeses e estou começando aqui o meu jejum longo. Começou, eu almocei hoje, né? Eu estava em jejum até a hora do almoço, depois eu almocei e a partir daí eu já não vou comer mais. E provavelmente eu só vou comer agora no sábado, tá? Mas depois eu confirmo para vocês se realmente eu vou fazer o jejum de 3 dias. Se eu achar que o meu corpo está ótimo, eu vou fazendo. Se eu achar que não é necessário, não existe nenhum fundamentalismo, eu não quero forçar o meu corpo, eu não quero fazer nada que seja prejudicial para mim, né? E a gente consegue, à medida que a gente vai fazendo o jejum ao longo da nossa vida, a gente consegue perceber, né, o nosso corpo, entender, né, e ouvir o nosso corpo. Então, se eu sentir que eu comecei a me sentir mal, estou dormindo mal, né, comecei a sentir um cansaço inespecífico, aí de repente eu paro, não existe nenhuma regra fundamentalista, eu vou fazer o que eu tô com vontade de fazer e se o meu corpo deixar, tá bom? Então lembre-se disso, eu recomendo muito todo mundo fazer jejum intermitente todos os dias, né, como a gente tem lá na pirâmide do Messi. A base da pirâmide é jejum, porque a maior parte do seu tempo, nas 24 horas, você não deve comer, você deve fazer uma janela alimentar. Essa janela pode ser de 4, de 6, de 8 ou até de 10 horas, né? No máximo 12, né? 12 horas você estaria, né, meio a meio do seu dia de 24 horas. Mas eu recomendo fazer 10 horas de uma janela alimentar, depois passar para 8, depois passar para 6, depois passar para 4 e fazer as suas refeições todas no intervalo de 4 horas, ficar 20 horas sem comer todos os dias. Isso é muito bom para a saúde, tá? Embora você ouça da testosterona bioidêntica, Vinícius, inibe eixo, né? Depende da dose que você faça, tá? Não é porque é bioidêntica que não vai ter inibição de eixo. O termo bioidêntica só significa que é uma testosterona muito parecida com o que o seu corpo produz. Mas se você fizer numa dose suprafisiológica, se você fizer numa dose maior que o seu corpo precisa, o seu testículo ele vai parar, ele vai ter uma inibição, né, uma estimulação, vai ter a inibição do hormônio que faz a estimulação dele, tá? Que é o hormônio luteinizante no homem, o LH, e aí você não vai ter produção. Então é claro que o bioidêntico pode fazer, deve ser incrível, você vai fazer também, Jacinta. Isso é para todo mundo fazer. Detox que a gente precisa, a gente vive num mundo contaminado, né? Um mundo contaminado de radiações eletromagnéticas, contaminado com químicos industriais, químicos na água, químicos dos alimentos, etc. Então a gente precisa, isso é uma necessidade do mundo de hoje, de vez em quando, fazer uma limpeza da alma, limpeza do corpo, limpeza do sangue, e a gente consegue isso, né, estando aqui em contato com a nossa mãe, a mãe natureza. Então aqui é uma imersão profunda mesmo, muito fácil de fazer. Aqui em Portugal tem 300 mil lugares em que você pode estar no meio da natureza, entre cascatas, né, e aí pode começar a fazer o jejum. Se calhar não precisa vir e fazer os jejuns 3 dias, como eu estou a fazer, mas vai fazendo um jejum progressivo de acordo com o seu condicionamento, tá bom? Mas isso, gente, é muito importante. Olá, família MES, as minhas mesianas aí todas aparecendo, tá bom, gente? Então ficou aqui, só aqui a introdução para vocês saberem por que hoje eu estou aqui numa barraca, né, de camping, fazendo a live. Eu não ia deixar, né, o meu compromisso de fazer a live com vocês, mas queria aqui mostrar para vocês como é que é importante, né, e a gente pratica os hábitos que a gente preconiza, a gente tem que colocar todos eles na nossa vida. O médico tem que ser o maior, né, exemplo do que a gente preconiza. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas, né, que já começam a fazer o jejum, que introduziram o jejum na vida, sentem-se muito melhores, né? E como toda hormese, como toda estratégia terapêutica, ela precisa do seu condicionamento. Então você vai fazendo de acordo com o seu corpo. Ah lá, olha, Patinha acampou. Essa é a mesiana, MES 16. Patinha já está também fazendo aqui o aterramento na natureza. E quando você fizer esse aterramento, Patinha, é isso que eu estou falando. Quem entrou aí e não ouviu, é o que eu estava falando. É o melhor momento para a gente fazer também um detox interno.
né? Eu estou aqui fazendo um detox de radiações, um detox de poluições e junto vou aproveitar este momento para fazer um jejum longo. Porque eu conheço pessoas que falam assim, doutor, olha, tentei fazer um jejum de 24 horas, mas não consegui, porque eu estava no meio da minha rotina, estresse de trabalho, de crianças, e eu estava dormindo mal e etc. E não pode, gente. Vocês terem noção, a última vez que eu acampei, eu dormi 12 horas seguidas. Para você ver como o impacto que o ambiente tem na nossa qualidade do sono. Então eu estava num camping no Gerês e eu estava, né, muito tranquilo ali, envolto em natureza, etc. Começou por acaso a chover, né? Choveu assim, e aí tava aquele barulho por acaso eu tô com barulho de cachoeira aqui, onde eu tô agora. Mas na altura foi um barulho de chuva. E aí o barulho da chuva no meio da natureza me fez dormir. Olha lá, a enfermeira Paula também fez aterramento. Vamos todo mundo escrever aí qual foi o aterramento que você fez hoje. E quem não fez aterramento, veja a última vez que você teve contato direto com a natureza. Meteu a mão numa árvore, meteu o pé no chão, né? Deitou numa areia de praia. Eu também adoro campismo, olha, adoro. Eu adoro também hotel luxuoso, mas eu adoro campismo, são coisas diferentes, mas a gente nessa vida tem que ser, né, diversificado. Eu conheço muita gente que eu falo assim, ai meu Deus do céu, nem pensar, eu gosto do meu conforto. Eu também gosto, mas um dia ou outro a gente sair do conforto, isso é o que gera no nosso corpo vários mecanismos, inclusive de resiliência, né, a tudo. Onde o doutor está? Eu estou numa cabana no meio do nada. Não tem que saber onde eu estou, mas hoje eu já fiz o aterramento na praia hoje, como eu falei, de manhã eu corri, depois eu fui fazer banho no mar e agora eu também fiquei aqui no meio da natureza, tomei banho de cachoeira e vou fazer realmente esse detox aqui que a gente precisa na nossa vida para eu depois ser um bom médico, né? Para eu conseguir atender meus pacientes com calma, atender meus pacientes com conhecimento, nessas coisas todas a gente precisa lá. Abracei a árvore, Paulinha, muito bem. É isso aí, todo mundo aterrando, né? Vamos meter esse corpício na natureza, porque isto é ciência hoje, tá? Vocês podem ver, quem quiser vai ver o documentário do Netflix que fala sobre grounding e etc. Isso hoje é ciência. Olha aí, o Filipe andou na Praia da Costa Nova, quase que a gente se cruzou, hein, Filipe? Porque eu corri na Praia da Costa Nova. Se você viu um maluco e mais duas mulheres correndo, né, que nós éramos três, era eu. Porque mais ninguém estava correndo, inclusive eu até no meio da corrida eu parei para gravar um Reels, né? Não sei se vocês viram no meu Instagram, eu gravei um Reels porque eu passei por uma família comendo um pacotinho de bolacha, não, desculpa, era de batatinha frita, né? Daquelas batatinhas fritas ricas em óleo vegetal. E aí eu parei para fazer um Reels porque eu não aguentei, né? Realmente é o mindset de muitas pessoas ficar comendo essas comidas altamente aditivas e depois não sabem por que tem compulsões alimentares, tá bom? É exatamente isso, é comer comidas que são desenhadas para te criar uma compulsão. E aí você come e você fica querendo comer cada vez mais, está sempre com fome, etc, etc. A partir do momento que você entender que a alimentação natural, ela não vai gerar no seu corpo esse desequilíbrio das suas vias de saciedade, você começa a comer comida para te fazer bem, comer comida para te dar prazer, mas você não precisa comer comida porque você precisa, você depende, você está ali adito a ela. Isso faz toda a diferença. O que é que eu estou a vender? Não estou a vender nada, William, eu só estou aqui dando um desabafo no meio da natureza. Porque você queria que comprar alguma coisa, assim, se quiser eu posso falar a marca da barraca onde eu estou, mas eu não estou a vender nada, William, tá bem? Então é assim, tá bom, gente? Entenderam a importância que tem da gente, de vez em quando, se reconectar com a natureza de uma forma profunda e nesses momentos combina muito um jejum prolongado como o que eu vou fazer, tá bem? Vamos lá responder então as perguntas do Messi. Se alguém tiver aqui também pergunta, pode. Olha, fez aterramento no domingo. Parabéns, Terezinha. Muito lindo. Comecei a ver o nascer do sol todos os dias. Ah, numa mata. Olha só, maravilha. Ver o nascer do sol é uma das melhores coisas. Nunca mais comi batata frita desde que eu nasci do Messi. Exatamente, Paulinha. Esse é um dos motivos que se uma pessoa perguntar como é que você consegue fazer jejum, como é que você consegue ficar sem vontade de comer coisa errada, é porque você simplesmente consertou o seu corpo, né? Você estava com uma máquina completamente alterada, né? Com um óleo errado.
que você colocava de forma inadvertida, porque muitas vezes as pessoas falavam, ah, mas essa batatinha, ela é uma batatinha frita em óleo vegetal light, né? E aí você achava que isso era saudável, porque alguém falou que era. E não é saudável. As batatinhas fritas de pacotinho todas, elas são criadas para te gerar uma adição. Ou porque elas têm muito sal, ou porque elas têm muito óleo, ou se for um doce porque tem muito açúcar, e isto desregula os nossos centros de saciedade, os nossos centros, foi o que eu falei hoje no Rios, né? Eu falei, desregula os nossos centros de prazer. Então você começa a ter menos prazer com aquele alimento e você vai buscar mais porque você quer buscar o prazer, né? Então são disruptores de neurotransmissores, no caso aí da dopamina. Vou até dizer, é um neurotransmissor chamado D2. Você fica com uma disrupção quando você come os alimentos que são ultraprocessados, porque eles foram desenhados para isso, para te criar uma vontade de comer cada vez mais em busca do prazer. E aí você já não tem prazer com nada. Então vamos, quando a gente gera no nosso corpo momentos de estresse, né? Momentos de sofrimento, de sacrifício, né? Por mais que essa palavra às vezes seja ruim, né? Mas isso é importante para você atingir um estado de corpo ideal, porque quando você gera isso, o seu corpo ele cria uma sensibilidade maior a qualquer prazer. E aí os pequenos prazeres, eles são maravilhosos. Vou dar um exemplo. A última vez que eu fiz um jejum longo, eu lembro exatamente eu colocando a primeira garfada de comida na boca. Ou seja, por eu ter ficado algum tempo sem comer, depois quando eu voltei a comer, era um prazer indescritível. E aquela pessoa que não está comendo alimentos ultraprocessados, alimentos que são cheios de químicos, etc., ela não tem mais a percepção do prazer. Vocês viram a diferença completa que é você ficar comendo ultraprocessados ou você até sofrer num processo de restrição calórica intensa, mas curta duração, né? No caso aí, um pouquinho mais longa, mas uma restrição calórica voluntária, né? Em que eu me propus a deixar o meu corpo, né, nesse processo de hormese para ele depois se restabelecer. Então hoje já se sabe, o jejum, a partir de um determinado momento, ele começa a fazer um reset dos seus receptores de dopamina. Então quando você faz um jejum desses, depois para você ter um prazer com pequenas coisas, por exemplo, na alimentação, você tem muito maior sensibilidade dos receptores e o prazer é muito maior. Então quem faz jejum longo sabe do que eu estou a dizer. Quando você volta a comer, a comida toda sabe maravilhosamente, né? Ela tem você tem um prazer muito grande numa salada. E se você fala para um comedor de processados o dia inteiro que você come salada, qual é a frase que vem? Ah, isso daí, essa comida insossa, essa comida sem graça, essa comida, né, porcaria. Não, é porque ele está viciado na comida errada. E a comida processada, ela devia ser, né, catalogada junto com os outros vícios todos. Igual álcool, igual heroína, né, igual cigarro. Por quê? Porque é uma comida prejudicial para o seu corpo que gera uma adição. Então ela preenche os critérios de um alimento aditivo, tóxico, que vicia, né? Então ela devia estar junto com esse. Por isso que não adianta você fazer qualquer estratégia, né, de emagrecimento ou de saúde de uma pessoa que não seja você ajudar ela a parar de utilizar no seu corpo esses alimentos. Como a Paulinha falou agora mesmo. Olha, já não como mais essa batatinha e já não tenho vontade nenhuma de comer. Então a Paula conseguiu ultrapassar essa adição que ela tinha e hoje ela está maravilhosa, né? Tá toda linda, com o preço que ela quer, com a saúde que ela quer, etc. Porque ela entendeu que esta é a única forma de você conseguir combater uma substância altamente aditiva, que são esses produtos ultraprocessados, que foram desenhados para isso. Eles foram mesmo desenhados para te causar uma adição, você não conseguir parar de comer e fazer uma disrupção das suas vias de prazer e de saciedade. Deu para entender, gente? Então, desculpa aí a introdução maior, né? Mas era só para falar aqui, nem lembro porque que eu estava falando disso. Entremeada, grelhada, até sentir. Olha lá, 15 quilos a menos. Parabéns, Paulinha. E sua saúde também infinitamente melhor. Bom, a Adriane Novacasa, eu acho que é assim que fala o nome, desculpa, Adriane, se eu falei errado, do MES 16, fez uma pergunta.
Doutor, depois do desafio START, que é o desafio que a gente tem no início do mês, senti que podia introduzir algumas coisas de vez em quando. Mas sinto que o impacto é muito maior que antes. Ou seja, se bebo uma taça de vinho depois de ter comido bem, meu estômago reclama e me sinto muito mal. É normal? Como devemos fazer para poder de vez em quando comer um doce ou beber uma taça de vinho? Ainda não consegui excluir a 100%. Ou seja, a Adriane está me perguntando como ela pode comer coisa errada sem se sentir mal. Isso normalmente eu digo, né? Aquela frase que eu criei, que eu falo assim, quando você come uma coisa errada e se sente mal, isso é bom, né? Quando você come uma coisa boa e se sente mal, isso é mal, né? Comer uma coisa errada e se sentir mal, isso é bom, né? Se você come uma coisa errada e se sente bem, isso é mal. Aquela pessoa que vai no McDonald's, né, e come 3 Big Mac e tá ótima, se sentindo super bem, etc. Ela deve ter uma vesícula, que a gente chama vesícula discinésica, né, uma vesícula completamente alterada. Ela deve ter uma hiperacidez no estômago, que ela fica ali produzindo muito ácido. Ela deve ter uma microbiota intestinal completamente desregulada, que até assimila bem comida errada, mas que vai alterar a saúde dela. Ou seja, ela organiza o corpo dela de uma forma que vai assimilar bem aquele fast food maldito que é péssimo. Só que a longo prazo ela vai ter problemas e provavelmente também não vai ter o peso que ela quer. Agora, quando você começa a comer coisas certas e você vai comer uma coisa errada, o seu corpo que está todo certinho, ele não se sente bem. E isso é ótimo. Quando você come uma coisa errada e se sente mal, só está dizendo que você está mais saudável. Aprendam isso. Se você sempre teve um comportamento, aí você mudou sua alimentação e agora aquele comportamento você se sente mal, maravilhoso. Porque se ele é ruim, isto é sinal de que o seu corpo está melhor. Deu para entender? Ou seja, tenta introduzir de repente uma quantidade menor, um vinho de mais qualidade, mas se você ficar se sentindo mal tomando álcool, tira da sua vida, porque é um alimento que não te dá benefício nenhum. O álcool, ele na grande maioria dos estudos, ele mostra ser maléfico para a nossa saúde. Ele é tóxico para o nosso fígado, ele dá trabalho para o nosso corpo, entendeu? Então se você tirar da sua vida, tanto o álcool quanto o açúcar, não vai te fazer falta nenhuma. Eu acho que o açúcar que faz falta no nosso corpo é o açúcar que existe na natureza. Você não deve adicionar açúcar a nada. Mas se você comer o açúcar que existe na natureza, comendo uma fruta, né, comendo um tubérculo, e isso não tem problema nenhum. Agora, se você adicionar açúcar a qualquer coisa, ao seu gelado, né, comendo um gelado, né, ou então ao seu cafezinho, etc., esse açúcar ele é prejudicial, tá bom? O açúcar da natureza, ele foi desenhado pela natureza, só tem que ter cuidado, né, que hoje existem muitos alimentos que eles já foram transformados, mesmo sendo alimentos que teoricamente seriam na natureza, né? Mas existem ou latinhas de pêssego em calda. O pêssego natural mas o pêssego em calda ali está conservado em um monte de açúcar que é prejudicial, então esse alimento também não serve. Comer coisa mal e se sentir mal, acredite em mim, Adriana, isso é bom, tá bem? Bom dia, doutor. Enquanto estava na minha rotina diária, estava a conseguir fazer o OMAD, o One Meal a Day, né? Uma refeição por dia, sem qualquer problema. Vim de férias dia 15 e com os meus 4 filhos na praia, não consegui fazer atividade física, estou com muita fome e fraqueza. Já estou a tomar o magnésio, o Mitocôndria Master e passei o horário de jejum para 16 horas. Será que posso, nestes dias, nessas 2 semanas, fazendo apenas uma alimentação plant-based, fazer o pequeno almoço, almoço e jantar? Exatamente isso. Você regule os seus hábitos de vida, module eles de acordo com a sua rotina naquele momento. Se você tem uma rotina de trabalho e agora você está de férias, a sua rotina mudou. Você não se prenda à sua rotina do trabalho. E lembrar que as férias é um momento. O importante é o processo. O importante é o que você faz na maior parte do seu tempo, que é quando você está na sua rotina de trabalho normal. Agora, se você passa a vida de férias, aí você vai ter que modular suas férias. Mas se são 2 semanas em que você está com a sua família, está em hotéis e etc., é óbvio que você vai fazer as 3 refeições, vai fazer pequeno almoço, almoço e jantar, você não precisa fazer jejum, mas tenta, é óbvio,
manter a sua alimentação saudável. Não tem porquê, se você está de férias, você começar a comer bola de Berlim na praia, se entupir de pãozinho no pequeno almoço, né, e comer sobremesa em todas as refeições. Eu acho que você nem vai ter tanta vontade disso, tá? E mesmo que tenha, tenta não fazer, né? Coma mais a refeição, coma mais a comida saudável, para depois não... E se tiver, por exemplo, nas sobremesas frutas, no pequeno almoço frutas e etc., procura comer os alimentos naturais. A fruta, o ovo, né? Sementes oleaginosas, muitos pequenos almoços têm saladas. Coma salada de manhã, maravilhoso. Vai te dar já um monte de nutrição logo pela manhã. Né, mas não vai comer aquele pãozinho que você nem sabe de onde é que veio. Se você estiver num local que tem até um pão tradicional, etc., você pode comer. Veja como o seu corpo responde. Agora, se você estiver, né, naquele local que o pãozinho é pão de forma, etc., aí eu recomendo que você, né, não coma como alimento saudável. Não tem vontade nenhuma. Então, não tem vontade de comer besteira? Não coma. Bom dia, doutor. Tá faltando uma pergunta aqui, tá certo. Mariângela perguntou, grande Mariângela do MES 16, bom dia doutor, essa semana introduzi camarão e carne vermelha na minha alimentação, mas mantive todo o resto igual nas últimas 5 semanas e não emagreci nada. Isto pode ser devido às proteínas ou é meu corpo se acostumando com a dieta? Há algo que eu faço para voltar a emagrecer? Mariângela, é assim, pela sua pergunta, eu entendi você dizer que você estava perdendo peso e agora você reintroduziu a proteína e a carne animal e você estabilizou de novo e não conseguiu mais perder peso. Você tem que avaliar se você é uma pessoa que metaboliza bem o excesso das gorduras do reino, da alimentação do reino animal. Entendeu? Porque não são todas as pessoas, existem individualidades bioquímicas, mas existem muitas pessoas que têm alguns polimorfismos que não metabolizam bem, por exemplo, gorduras saturadas. Não metabolizam bem o excesso de proteína animal. E aí o que acontece? O seu corpo vai ter que armazenar. Mantém o seu peso e você não consegue perder peso. Se você estava numa alimentação plant-based com bons resultados, você procure ou excluir a quase 100% ou introduzir de uma forma muito esporádica a proteína animal. Tá bem? Isso é muito importante você perceber como o seu corpo reage. Por quê? Por isso é que eu não vou falar para todo mundo fazer uma alimentação vegana e nem todo mundo fazer uma alimentação carnívora, né, cetogênica. Existe um espectro em que você tem que se adequar. Tem muitas pessoas que realmente um pouco de proteína animal que comam, ela já desregula muito. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Vou dar um exemplo, que é uma enzima que a gente tem no nosso corpo, que é codificada por um gene chamado PPAR-gama. Quem quiser depois pode escrever isso. Tem muito relacionado com a metabolização de gorduras saturadas. Então, PPAR-gama, que a tradução em inglês seria Peroxisome Proliferator Activator Receptor Gamma, né? Então, é uma proteína que de peroxidação lipídica ajuda a metabolização de gorduras, né? Ativada por um receptor gama, e que muitas pessoas têm essa enzima preguiçosa. Então metabolizam mal as gorduras saturadas. E essa pessoa, quando fica comendo muita carne, ela começa a engordar, né? E ela não consegue de forma nenhuma se sentir bem, emagrecer e ter saúde, porque tem um metabolismo diferente. Então a gente tem que entender sempre, né? Aprender que existe essa individualidade bioquímica. Ouça o seu corpo e veja como você funciona. Se você funciona mais para uma alimentação plant-based ou se você funciona mais até para uma alimentação à base de proteína animal. Agora eu vou dar um conselho. Se você é daquelas pessoas como eu, que funcionam mais à base de proteína animal, mesmo assim, você tem que ter como base a alimentação a plant-based e introduzir a proteína animal de uma forma muito esporádica. Por quê? Porque a gente nunca foi desenhado para comer proteína animal o tempo todo. A gente nunca fez isso. O ser humano nunca fez isso. Se você ouvir alguém falar, mas na época paleolítica se comia mais carne. Podia até comer mais carne que plant-based, embora os estudos hoje mostram que não é bem assim. Mas, se fosse assim, você não comia carne de 3 em 3 horas, nem 3 vezes por dia, porque você não tinha essa facilidade. Então a alimentação era muito mais à base de bagas, tubérculos e outras coisas, e a carne de vez em quando. Então você não pode comer carne o tempo todo, tá bom? Então mesmo uma pessoa com um espectro de capacidade
de consumo de proteína e carne animal, essa pessoa não pode comer o tempo todo, tá bom, gente? Isso é uma verdade absoluta, é uma certeza que eu tenho, porque se você comer porque você gosta, provavelmente você vai ter mais doença e vai viver menos. Porque se você colocar hoje em qualquer site busca longevidade e dieta, você vai ver que a dieta plant-based é a dieta que mais vai te dar longevidade e saúde. Maria Ângela perguntou também. Não, agora foi a Silvia que perguntou. Doutor, não sei se essa questão é falada nos módulos do curso. Ainda não deu para assistir todas as aulas, mas considero que os materiais onde cozinhamos são muito importantes. São muito importantes, sim. Essa é a importância aí de vez em quando a gente fazer um jejum longo, porque a gente se coloca químicos e tóxicos no nosso corpo o tempo todo. Assim, quais são os materiais, utensílios que o doutor recomenda? Ao nível de tachos, panelas, frigideiras, etc. E quais os materiais que não devemos de forma nenhuma utilizar? Se puder explicar o porquê, agradeceria, e já relativamente à Air Fryer, com a sua opinião. Bom, Silvia, assim, já falei sobre esses dois assuntos, mas eu volto a repetir com o maior prazer. Em relação a panelas, panelas e frigideiras, melhor utensílio que você pode utilizar: cerâmica, vidro ou aço inoxidável, nessa ordem, tá? Eu oriento muito as pessoas utilizarem uma marca que vende na Amazon, inclusive, o preço é super razoável e é uma marca fantástica. Vou escrever aqui, fazer publicidade aí para quem perguntou, vai vender o quê? Mas eu só estou fazendo publicidade porque eu não ganho nada com isso, tá? Green Pan, é uma panela de cerâmica fantástica, que vende sets de panela, etc., pela Amazon, é muito boa, recomendo. E isso daí você consegue fazer os seus pratos, etc., sem intoxicar com produtos, como por exemplo, né, ela perguntou, acho que eu não recomendo, panelas de alumínio, né, panelas de ferro, panelas de cobre e o Teflon, né? Teflon, que é o politetrafluoretileno, o famigerado Teflon. Se vocês nunca leram sobre a história do Teflon, como ele foi criado, né, para produção, para utilização nas geladeiras, e depois viram que ele tinha uma função antiaderente, então uma marca americana chamada DuPont, ela pegou essa patente, né, e começou a fazer frigideiras de Teflon, e aí viram que era altamente tóxica. A Teflon pagou vários processos que ela perdeu, porque está associado, né, esse politetrafluoretileno, ele está associado a cancros, é um disruptor endócrino dos piores que existem, né, é um disruptor endócrino da tireoide, principalmente, né, porque o nome diz, né, tem flúor na composição, isso vai alterar a sua peroxidação do iodo na tirosina. E lá, todo mundo falando da Green Pan, panela top, tá? Não ganho nada com isso, mas eu recomendo porque ela é fantástica. E é o que eu tenho na minha casa. Então, o Teflon, gente, as pessoas acham, e tem muita gente aqui que está me assistindo que deve ter panela de Teflon em casa. Então eu vou dar uma recomendação, né? Não economize na saúde. Joga essa panela no lixo, né? Não dê para ninguém, jogue no lixo e compre um kitzinho dessas panelas que eu recomendei, ou de qualquer outra panela, mas hoje você na internet tem vários tipos de panela que você pode comprar e você vai ver que alguns problemas de saúde vão melhorar e você nem imaginava que podia ser a panela de Teflon que você está usando todos os dias e você ainda raspa ela com outras marcas de panela que as pessoas estão falando aqui, exatamente. Você ainda raspa ela com um garfo, aí fica também a frigideira, tudo, dá um kitzinho, tem tudo. E é muito boa mesmo, é fantástica, é linda, ela é muito bonita, eu acho que tem um custo-benefício incomparável. Então é isso. Em relação à Air Fryer, como eu falei, a Air Fryer, ela faz um aquecimento seco. O aquecimento seco é o pior aquecimento para você gerar os AIDS, que são aqueles produtos finais de glicação. Se você coloca numa Air Fryer com uma temperatura alta, você vai gerar isso. Então tem duas técnicas para você usar a Air Fryer. Faça úmido, né? Então coloque, por exemplo, esprema limão em cima da batata, por exemplo, né? Ou coloque um fio de azeite ou óleo de coco
e não coloque em temperaturas altas, porque assim você vai estar aquecendo com mais umidade, né? Com um pouquinho menos de ressecamento, porque isso é o pior. Tá? De todos os estudos mostra que o melhor cozimento e aquecimento que você pode fazer ou é na água ou é no vapor, porque aí você vai ter o moisture, né? Você vai ter o aquecimento úmido e isso gera muito menos age, tá bem? Então também não tenho nada contra air fryer, etc. Só use da forma correta. Use mais úmido e use menos temperatura. Se fizer aquela batatinha frita maravilhosa, torrada, você está enchendo o seu corpo de produtos finais de glicação avançada. Os AIDs são radicais livres. Eles destroem células do seu corpo, tem o efeito de destruição do DNA. Vocês não têm noção de como os disruptores endócrinos podem afetar o nosso corpo. Estou falando agora da panela e estou vendo aqui a Patrícia, que entrou online agora. Se ela quiser, ela dá o testemunho aí da cera, da prancha de surf dela, para vocês verem como é impressionante, como o nosso ambiente está contaminado por químicos, por produtos que a gente utiliza no dia a dia, no corpo, cosméticos cheios de fitalatos, né? Os plásticos cheios de bisfenol A e etc. E a gente acha, gente, que isso daí é mal para o outro, mas não é. Afeta você no seu dia a dia e você não sabe o porquê. Você está cansado. Sempre deixo gravada a live, tá bem, Viana? Ou eu deixo gravada no Instagram, ou eu deixo gravado no YouTube, tá? Isso quem faz é a minha equipe e depois eles decidem onde vai ficar. Então ou tá no Instagram, Rodrigo Ayub, ou tá no YouTube, Rodrigo Ayub, é um lugar ou outro, tá bem? Mas isso é impressionante. Então, a minha paciente, né, que é uma paciente surfista, ela simplesmente estava ótima, estava super equilibrada, eu faço modulação hormonal nela e beijinhos, pessoal de Leiria. E aí o que aconteceu? Ela veio me escrever dizendo que ela estava se sentindo super cansada. Todos os dias que ela ia surfar de manhã, que ela tem muito a ordem, por favor, pode repetir a ordem, já não sei qual ordem que você está perguntando, Inês. Todos os dias ela vai cheia de energia surfar, ela adora surfar, etc, etc. E ela falou que começou sempre que ia surfar, ela voltava cansada, se sentindo mal disposta, etc. E ela estava nessa rotina e não sabia o que era. Aí me perguntou, doutor, será que são os hormônios que estão me fazendo mal? Será que eu preciso de algum suplemento? Será que eu, sei lá, é da idade, não tem mais jeito, eu já não posso surfar? Então, pela cronologia do que ela... lá, é verdade, sempre usei a cera na prancha. Semana passada eu descobri que sou intolerante à cera. Na verdade, olha, a Patrícia dando testemunho disso que eu estou falando. O que aconteceu? Ela descobriu que a cera que ela passava na prancha, que é uma cera química, né, tava dando esse efeito nela. Ela saía do mar depois de muito contato com a cera, que é aquele wax, né, que passa para perder a aderência, e ela começou a se sentir muito mal. Olha só como o ambiente pode alterar o nosso corpo. Aí o que eu falei? Falei, Patrícia, então é o seguinte, arruma uma cera orgânica, né, uma cera sem químico, e começa a usar na prancha, e depois você dá o feedback. O que aconteceu? Ela melhorou. Ela parou de ter os sintomas de cansaço e mal-estar, etc., porque ela tirou um wax, né, que é a cera química. Então, por isso, aquela pessoa que todos os dias passa lá um perfume, né, passa sei lá, um hidratante, passa protetor solar, toma banho de protetor solar. A gente sabe que os protetores solares, né, cada vez se descobre substâncias. Exatamente. Nós estamos, Sofia, estamos invadidos de químicos. E eu tenho que... Olha lá, uma fraqueza geral, parecia que tinha corrido uma maratona. Ela é atleta, ela é surfista desde sempre. A Patrícia, ela já competiu. Ela fazia surf de competição. E ela começou a usar uma cera com químico e começou a se sentir mal. Olha só como é que é. Então você vê que a gente tem isso em tudo. E as pessoas acham que não é. Então eu, enquanto médico, eu leio artigos científicos sobre os disruptores endócrinos toda hora. Então eu tenho que falar sobre isso. Vai chegar a pessoa... Vai ter pessoas aqui que vão falar assim, Dr. Rodrigo é um fundamentalista, ele agora está lá no meio do mato, ele virou um índio, né? Ele está maluco. Não é. Eu vivo na vida normal como todo mundo, eu estou muito atento ao que eu estou colocando no meu corpo, na minha pele, etc. E de vez em quando eu estou fazendo isso que eu estou fazendo agora. Eu estou tomando um banho de químico. Estou tomando um banho de natureza para tentar limpar esses químicos. Olha lá,
surfista profissional, né? Começou a sentir fraqueza e a culpa era do químico que ela utilizava na prancha de surf. Então você imagina, inclusive, as pessoas que nem são tão atletas como a Patrícia e estão colocando todos os dias protetores solares cheios de químicos que são prejudiciais. Toda hora, gente, saem, tiram alguns químicos dos protetores solares porque foram comprovados efeitos prejudiciais. Então primeiro foram os parabenos, depois os octacrilenos, né? Depois, sei lá, os fitalatos e não sei das quantas. Esse tema é muito interessante, Neis. Eu podia aqui ficar horas, lives e lives e falando de cada produto, né? Cada substância. Eu outro dia falei, né? Eu acho que até saiu num Reels, que eu estava lendo um artigo sobre fitalatos, né? E esse artigo estava falando do impacto que os fitalatos têm nas crianças. Então você vê, né, muitas crianças que passam a vida inteira chupando brinquedinho de plástico que mole. Então se você tem uma criança que ela tem mania de botar na boca, depois, ou então na mão, e depois mete a mão na boca, né, porque aí ela vai engolindo essa porcaria de fitalato. E o brinquedinho, ele é de plástico, da China, e mole, ele está carregado de fitalato. E isso vai entrar no corpo da criança. E isso tem estudos mostrando que atrasa o crescimento da puberdade precoce, a menarca precoce nas mulheres, né? Alteração do desenvolvimento físico e mental. Você tem uma criancinha que não está correndo bem, né, no atletismo, que não está se desenvolvendo bem numa aula. E aí você nunca vai imaginar que foi o famigerado brinquedinho de plástico que ela mais gostava de dormir com ele, chupando ele na hora de dormir, na boca, né? Era um ursinho de plástico que ela metia na boca e dormia. Então, o protetor de mineral, ele é o menos mal. Use o mais físico possível, né? Que tenha óxido de zinco, dióxido de titânio. Esses são menos mal, porque esse é muito pouco absorvido. Esse faz um efeito barreira. Tá? Os protetores químicos não, esses são absorvidos e muitos protetores químicos eles são absorvidos e com o efeito do sol eles pioram. É impressionante isso, gente. Mas a carcinogenicidade, ou seja, a capacidade de fazer cancro de muitos protetores, elas pioram na exposição solar. Porque o protetor entra no nosso corpo, depois a radiação ultravioleta altera essa molécula e ele vira um carcinogênico. Pois é impressionante, mas é isso que existe em muitos químicos que a gente coloca no corpo. Então é isso. Ouviu falar de panelas de granito? Será a mesma coisa que de cerâmica? Não sei, pode ser, provavelmente sim, tá? Eu não ouvi falar, mas se você quiser me mandar aí alguma coisa dessas panelas, depois eu posso ver. Olha, eu não sei se são a tinta acrílica, só vendo a composição, tá? Tintas é uma das coisas que você tem que ter muito cuidado, tá? As tintas, elas têm muitos produtos químicos que são prejudiciais. Antigamente tinha chumbo, mas isso foi retirado da maioria dos países, né? Aqui na Europa, eu não sei se no Brasil, mas na Europa são proibidas as tintas com chumbo, mas em alguns países ainda é. Óleo de coco não, óleo de coco é remédio mesmo. Quem fala mal de óleo de coco é o pessoal da indústria do óleo vegetal. Óleo de coco para mim é remédio. Suzana, desculpa aqui, Suzana perguntou. Vou responder mais uma. Não entendo porque se é saudável comer as sementes, eu acho que eu já respondi essa. Bom, não sei se eu estou respondendo ainda que panela o doutor indica. Olha, já respondi isso, mas eu falo de novo, vou fazer aqui uma outra publicidade. Já responderam algumas marcas aí, eu coloquei essa, que é a que eu tenho na minha casa, chama-se Green Pan. Essas são panelas de cerâmica que você compra na Amazon, por exemplo. Tem vários modelos, vários tipos, vários tamanhos. E essa é fantástica, tá? Porque, pelo amor de Deus, tire Teflon da vida de todo mundo. E vou dizer, se eu conseguir mandar essa mensagem, vocês puderem aí partilhar essa live para muitas pessoas, quanto mais pessoas souberem dessas recomendações, como por exemplo aqui, tirar politetrafluoretileno do mundo, eu me beneficio, todo mundo se beneficia. Por quê? Porque eles contaminam todo o ambiente. Eles são chamados os químicos eternos, porque vão levar centenas de milhares de anos para tirar esses químicos do ambiente. Eles são produzidos de forma artificial, sintéticos, e depois eles não saem do ambiente. E quanto mais tiver panelas de Teflon vendidas no mundo, todo mundo se prejudica,
Por quê? Porque as indústrias continuam fazendo se as pessoas comprarem. Se as pessoas pararem de comprar, exatamente, o antiaderente Teflon, isto daí é o pior veneno que você pode colocar na sua vida. Ninguém precisa aqui acreditar no Dr. Rodrigo. Coloque no Google, ou então no Google acadêmico, né, que é o Google médico, e coloquem estudos falando sobre politetrafluoretileno, ou então sobre Teflon, porque muitos artigos falam o termo, a patente registrada. Eu acho que mais recentemente a DuPont, que é a principal empresa, foi quem lançou o Teflon, ela modificou. Atualmente as panelas dessa marca não são mais de Teflon. Ela perdeu tanto processo que ela acabou mudando. Ela resolveu, no início estava valendo a pena, porque os processos eram de milhões de dólares e ela ganhou bilhões de dólares com essas antiaderentes. Só que depois começaram a vir muitos processos, aí ela parou a produção com o polifluoretileno e começou a fazer com um derivado também, que tem flúor, mas não é tão prejudicial e não tinha tantos estudos comprovando que eram maléficos, né? Então a indústria agora está com outro, mas eu recomendo que ninguém compre essas panelas dessas marcas que não pensam no ambiente, não pensam no mundo, e a gente tem que lembrar, gente, se o ambiente não estiver saudável, ninguém vai estar saudável, né? O ser humano ele só pode ser saudável se ele estiver num mundo saudável. E aí, se alguém usa Teflon nesse mundo, a gente também já não vai ser saudável, e quanto menos pessoas usarem, melhor. Por isso que eu peço encarecidamente que mandem a live para todas as pessoas e escrevam embaixo: jogue suas panelas de Teflon no lixo. Isto é um veneno para o seu corpo. Podem olhar na internet e estudar sobre o Teflon, que vocês vão ver como é possível que as autoridades elas não sejam mais enfáticas em falar sobre esses químicos que entraram na nossa vida por um acidente, né? Porque um químico foi fazer para uma coisa, é igual a muitos adoçantes. Para quem não sabe, a história de muitos adoçantes era assim: estavam fazendo uma substância para pintar a parede e viram que ela era doce, e aí virou um adoçante artificial. É tipo assim, entendeu? Meteram em comida uma substância que foi criada para ser tinta de parede. É a verdade, assim, o aspartame nasceu dessas coisas, a sacarina nasceu dessas coisas, o ciclamato nasceu dessas coisas, é tudo assim, gente, é surreal, mas é o que acontece. Qual a pasta de dente que o Dr. Rodrigo usa? Eu uso pasta de dente sem flúor. Eu não sou fundamentalista, se eu tiver que usar uma pasta de dente com flúor, eu posso usar um dia ou outro, que isso não é grave. Grave é você comprar uma pasta de dente cheia de flúor, daquelas marcas mais tradicionais. Vai na Nutrição a Granel, que lá tem a pasta de dente Ben Iana. Ben Iana é uma marca que eles têm lá que eu amo, porque ela tem uma de carvão ativado, aloe vera, espinheiro marítimo, são todas substâncias que ajudam a você melhorar a sua microbiota oral. Então, para quem e inclusive para clarear os dentes. Então, o carvão ativado ele ajuda a tirar resíduos dos dentes, etc. Então é uma placa, é uma pasta chamada Ben Iana. O é naquele ezinho, né, que não é assim. Na Nutrição a Granel, quem quiser pode colocar lá o cupom do Clube Ayub, que eles dão desconto, acho que são 10% de desconto. Essa pasta não tem flúor e é uma pasta que tem um monte de substâncias saudáveis. Eles também têm uma Sensitive. Essa marca também tem uma Sensitive, que é para quem tem periodontite, quem tem gengivite, que ela tem várias substâncias, aloe vera e outras coisas que eu já não lembro o que era, acho que é cravinho, que ajuda a desinflamar as gengivas. A pasta Couto é fantástica. A pasta Couto é portuguesa, a gente ainda ajuda, né, os produtos nacionais, que eu também adoro isso. Ela não tem flúor, ela vem numa embalagem de alumínio, isso não é o ideal, né? Mas pronto, o ideal é como tem a Beniana, que ela vem num potinho de vidro. Então você abre o pote de vidro, toca com a escova de dente assim, e você escova, né? Então essa é ideal, vem num vidro. Vidro é o melhor utensílio que você pode usar na sua vida, né? Porque ele não vai colocar nada no seu corpo, né? Alumínio, plástico e outras coisas, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Tá? Então por isso que essa pasta Beniana é que eu recomendo, mas a pasta Couto também é excelente, e qualquer outra pasta que você procure em produtos, em lojas de produtos naturais, orgânicos. Só não compre pasta de dente no supermercado, porque você vai comprar uma pasta de dente que é uma porcaria e ninguém merece isso, né?
A Joana perguntou, não sei se já respondi essa pergunta em outra live. Bom dia, doutor Rodrigo. Talvez seja uma pergunta esquisita, mas o que recomenda para matar as bactérias do intestino que nos fazem ter compulsão por doces? Então, matar as bactérias, como nós vamos exterminar elas? Eu não gosto desse termo, tá bem, gente? Porque a gente não tem que pensar que bactérias são ruins. As bactérias, a grande maioria disparada das bactérias do nosso corpo, elas são benéficas. 99% das bactérias que tem no nosso corpo, elas são benéficas. A gente tem que ser amigo das bactérias. A gente não tem que pensar em matar as bactérias, tá? Esse mindset de querer exterminar bactérias é o mindset de quem não entendeu ainda que nós vivemos em simbiose com as bactérias. A gente tem que harmonizar o nosso corpo com elas. E a melhor forma de você não alimentar bactérias erradas é você não comer doces, né? Você está falando, como é que eu vou parar, como é que eu vou matar as bactérias que têm compulsão por doces? A pergunta tem a resposta: para de dar comida para elas. Quando você para de comer os processados, esse foi o início da live. O que eu falei no início da live, quem não viu, volta depois, a live vai ficar guardada, né? Como eu falei, no Instagram ou no YouTube, depende da equipe que decide onde é que vai colocar. E eu falei no início, existem várias formas de a gente tratar compulsões alimentares, tá? A gente pode regular hormônios, a gente pode regular neurotransmissores, a gente pode regular receptores. Como eu falei aqui, ó, nesse jejum que eu vou fazer agora, para quem não estava desde o início da live, eu estou hoje fazendo uma live numa barraca, no meio da natureza, cheio de cachoeiras em volta, e vou aproveitar essa oportunidade para fazer um jejum mais longo, provavelmente de 3 dias. Então o que acontece? Nesse momento, o meu corpo, ele está dessensibilizando muitos receptores que muitas pessoas têm. Por exemplo, o comedor de refinados, você tem uma resistência dos receptores de dopamina. Você fica com um bloqueio das suas vias de prazer. Por quê? Porque os produtos processados fazem isso, para você comer cada vez mais. Então, a melhor forma de você tratar compulsões é isso, por exemplo, gerar um pouquinho de estresse no seu corpo, por exemplo, através do jejum, e esse estresse vai fazer com que aumente a sensibilidade ao prazer. E aí você depois, quando vai comer um alimento, você tem muito prazer nesse alimento e você não precisa comer um alimento 3 dias. Eu vou dando aqui, vou acompanhando com vocês no meu stories, se quem quiser depois vai me acompanhando durante 3 dias. Eu almocei hoje e não comi mais nada, e talvez só vá comer agora no sábado. Vamos ver como eu me sinto, tá? Eu tenho que sentir meu corpo e vamos ver se vai rolar bem. Acho que sim, né? Para quem nunca fez jejum de um dia, tem que começar com um dia. Para quem faz de 2, faz de 2. Para quem faz de 3, faz de 3. Para muita gente que faz de 5 dias, vai falar que 3 dias não é nada. Eu só recomendo às pessoas, a partir de 72 horas, só fazer jejum com uma orientação e um acompanhamento médico, tá? Porque tem que ver se você está bem, se você está bem equilibrado, etc., para não fazer jejuns longos e depois falar, o doutor Rodrigo que foi quem recomendou eu fazer jejum de 1 semana. Não foi. 72 horas qualquer pessoa pode, hidratando bem o corpo e, se quiser, tomando um suplemento com eletrólitos ou então chupando pedrinhas de sal integral. É a dica mais fantástica para você. O doutor deve ter esquecido as marmitas. Não, eu me programei, olha, eu até pensei em levar as marmitas, mas eu falei, não, vou fazer jejum. Vou aproveitar esse momento que eu quero fazer agora 2 ou 3 vezes por ano. 2 ou 3 vezes por ano eu vou fazer um detox interno, né? Fazendo jejum, e um detox externo, detox de radiações eletromagnéticas, de químicos. Então, para fazer isso, eu tenho que estar na natureza, né? A natureza vai me ajudar em tudo. Ela vai me ajudar a conseguir, né, suportar essa hormese de jejum sem tentações de comida, né, sem passar por letreiros de fast food, sem passar por cheiros de padarias, etc. Vou estar aqui no meio da natureza e vou estar em contato com a natureza, ela me ajuda nisso. E vou também, de forma ancestral, recuperar o que nosso corpo sempre foi, né? A gente sempre viveu na natureza, só não vou ficar pelado, né? Mas podia até ficar pelado de vez em quando aqui numa cachoeira, etc. Mas eu vou ficar aqui, né, no meio do ambiente e vou tentar ao máximo desconectar, inclusive, das radiações do telemóvel, tá bem? Já fez vídeos de que você já tem vídeos de que você se alimenta? Pô, tem muito. Eu tenho muito vídeo falando de comida. Aliás, eu devo ter mais vídeo falando de comida do que jejum. Eu falo da alimentação saudável, plant-based, mas eu falo de comida. Para quem não me conhece e está entrando aqui na live pela primeira vez, eu sou um médico, né, que falo muito bem de comida e muito mal do que chamam de comida, mas é
produto alimentício, a gente tem que colocar na nossa cabeça, não vai ter shot, não vai ter nada, Aninha, vai ser água, é jejum de água. Eu nem vou tomar, vou dar uma dica aqui para quem quiser também começar a fazer jejuns mais longos. Eu não vou tomar suplementos antioxidantes, eu não vou tomar vitaminas vitaminas C da vida. Por quê? Porque eu vou organizar um retiro sim. Vamos um dia organizar, isso está nos planos de muito próximos, fazer retiros em que eu junto com o retiro vou ensinar todo mundo, as pessoas a fazerem isso e também vou acompanhar, porque aí vai ter um médico junto e a gente pode fazer jejuns mais longos sem perigo, tá bom? Isso está prometido também, isso está já organizado com a equipe do MES, só que é tanta coisa, a gente quer fazer o MES-X, que é um evento que vai ter ao vivo, etc, comigo, então vão ter muitas coisas, está prometido, tá? E depois a gente vai falar melhor sobre isso. Vamos, muita gente, todo mundo fazer aterramento, banho de natureza e jejum longo. Vocês vão ver, gente, que é uma experiência de vida. Esse programa vai ser barato, não tem comida, não tem nada. Vai ter muita promoção de saúde, que vocês vão ver como o nosso corpo ele fica outro. A gente expõe, é um reset que a gente dá de muita coisa no nosso corpo. Você aumenta a sua sensibilidade ao prazer, você aumenta a sua sensibilidade ao humor, as pessoas saem com mais sensibilidade à serotonina, os receptores de serotonina, a gente aumenta a nossa sensibilidade à endorfina, então você tem muita maior sensibilidade, maior resistência à dor, então isso é bom para tudo, né? Tudo que a gente faz no retiro desses, tão simples quanto fazer jejum, fazer banho de cachoeira, né, contato com a natureza, pegar sol, né, vocês estão vendo que eu peguei sol hoje, eu estou bronzeado e tudo. Vem para cá, Glorinha, ou então a gente também programa um no Rio de Janeiro. O que não falta é lugar no Rio para fazer isso. Vargem Grande, por exemplo, maravilhoso em Vargem Grande. É isso, gente, então olha, terminei aqui a minha live especial, né, no meu retiro, que eu vou dando aí para vocês as coordenadas. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui fazendo companhia neste momento aqui de relaxamento e introspecção. Vou dando para vocês o feedback de como eu estou. Para já estou maravilhosamente bem. Já também não tem muito tempo em jejum, né? Eu almocei, eram 2 horas da tarde, 1 e pouco. Então, sendo 8, não estou muito tempo em jejum. Mas vou ficar mais e eu vou dando para vocês o feedback. Tá bom, gente? O céu tá maravilhoso, o dia tá maravilhoso. Tava quente de manhã, mas agora não está. A barraca tá super agradável. Tá um silêncio absurdo, eu só ouço. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Mas eu só ouço a cachoeira, tá? Então tem aqui, olha, deixa eu ver se dá para virar. Olha aqui, olha que lindo, gente. Olha que maravilha. Não dá para ver ali a cachoeira. Mas é isso. Beijinho, gente. Muito diabético, então, Glória. Diabetes é uma das melhores indicações para fazer jejum, tá bem? Beijinho para todos vocês. Ficou a dica aí. Guardaram aí. Vamos desintoxicar esses corpíceos, tirar teflon da vida, fitalatos, parabenos, bisfenóis da vida e vamos colocar aqui muita natureza, muito oxigênio, muita energia da terra, porque isso é que está faltando nesse mundo. Paulinha do meu coração, beijinho, Svetinha, Sofia, São, todas que estão participando aqui comigo deste momento aqui super especial e vamos combinar o retiro, né? Tá feito a promessa e eu vou feita a promessa, eu vou falar com o pessoal da equipe e a gente vai marcar, todo mundo vá preparando aí suas barracas. Espero que vocês tenham gostado da live, foi uma live assim meio que improvisada, mas eu falei, eu tenho que fazer a minha live para as minhas mesianas lindas, meus mesianos, vocês merecem. Então é isso, gente. Dr. Rodrigo está no modo off e eu vou contando para vocês como é que está sendo essa experiência. Beijo, Julinha, beijinho, gente. Até semana.